Bom pessoal, a gente vai ver agora mais um tópico de geometria plana. Hoje a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos, tá bom? Então não preciso nem falar muito sobre a importância desse tema em vestibulares, em Olimpíadas, enfim, em questões de matemática, né? Dispensa apresentações, é um assunto que cai bastante, tá bom? Então eu vou falar um pouco da semelhança e essa aula de hoje ela é voltada para a resolução de exercícios sobre semelhança de triângulos, então está muito importante. Bom, então a primeira coisa eu coloquei dois triângulos que têm os ângulos iguais, tá? Os respectivos ângulos iguais, vermelho, vermelho, azul, azul, e aí eu tenho esses dois triângulos semelhantes, né? A gente fala que eles são triângulos semelhantes ou triângulos proporcionais, ou seja, a razão entre os lados correspondentes ela é sempre constante. O que eu posso escrever aqui? AB está para DE, assim como AC está para DF, assim como BC está para EF. Então o segredo é, o lado que está oposto a um ângulo vai estar para o lado do outro triângulo que está oposto a um ângulo igual. Esse é o segredo. Então, o problema de semelhança, eu costumo dizer que tem basicamente três situações. Ou você já tem a semelhança prontinha, né, bem explícita, fácil de visualizar. Ou você tem um triângulo dentro do outro, onde a semelhança não é tão simples de visualizar, mas ela está ali, basta um pouco de habilidade, né, e dedicação que você encontra a semelhança. E o terceiro caso, que é um caso mais complicado, quando não existe a semelhança, você precisa criar uma semelhança. Né? Essa parte é um pouco mais difícil. Uma maneira de criar uma semelhança é traçar uma paralela, né, a um lado do triângulo, e aí você cria um triângulo semelhante, mas nem sempre é tão fácil assim. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que na semelhança de triângulos, essa razão aqui, uma sobre a outra, um sobre o outro, sobre o outro, às vezes não é suficiente, vai um pouco além. A razão entre os lados também pode ser calculada como uma razão entre os perímetros. 2π, lembrando que o símbolo de perímetro é 2π. Quer dizer, o perímetro do triângulo ABC dividido pelo perímetro, deixa eu ajeitar, do triângulo DEF. Isso é o que a gente chama de constante de semelhança. Às vezes a gente usa o perímetro, às vezes a gente usa os lados. E aí eu coloquei uma surpresa aqui, ó. Coloquei a circunferência circunscrita e a circunferência inscrita. A circunferência circunscrita e inscrita ao outro triângulo. E esses segmentos também são proporcionais. Quer dizer, a semelhança de triângulos não é só para os lados, é para qualquer elemento do triângulo, seja raio da circunferência inscrita, exinscrita, circunscrita, mediana, bissetriz, todos os segmentos são proporcionais, não somente os lados. Então eu posso usar também aqui, se a gente precisar na questão, o raio da circunscrita de um está para o outro, assim como o raio da inscrita de um está para o da inscrita do outro, é a mesma constante, beleza? Então a primeira coisa é, na questão, um problema de geometria sobre semelhança, identificar os triângulos semelhantes, e aí você monta essa proporção e aí multiplica meios por extremos e geralmente o problema sai. Às vezes é um pouco mais complicado, a gente tem que montar um sistema, usar alguns artifícios, mas isso aí vai depender do nível da questão, tá bom? Nessa aula a gente vai resolver 6 problemas sobre semelhança de triângulo, tá bom? De vários níveis, desde o nível mais elementar até um nível um pouco mais complexo, tá bom? Então vamos começar a colocar a mão na massa, a resolver problemas de semelhança. Vou começar com um problema bem clássico, tá? Vamos. Lembrando que o material com os exercícios está disponível no link, tá? O link está disponível na descrição do vídeo. Então, o material em PDF é só acessar esse link que você tem acesso aos exercícios que eu estou resolvendo aqui. Então vou começar com um problema. Problema número 1. É um problema bem clássico de semelhança, tá? Deixa eu pegar aqui. Exercício. Se a gente
fosse avaliar o nível de dificuldade desse problema, seria um nível de dificuldade, digamos, de 1 a 3, onde é fácil, médio, difícil, seria um problema de nível mais fácil, tá bom? Então aqui tem um quadrado dentro de um triângulo, um quadrado inscrito no triângulo. Tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo, naturalmente é um triângulo retângulo, porque aqui é um vértice do quadrado. Bom, esse segmento vale 13 e esse outro segmento aqui vale 7. E a pergunta é bem direta, né? Sabendo-se que M é BMNO, quer dizer, isso aqui é um quadrado, então vou colocar os vértices de 90 graus, um quadrado. Ele quer saber, indique a soma dos dígitos da medida do lado do quadrado, tá? Então a gente vai descobrir o lado do quadrado e a resposta vai ser a soma dos dígitos. Então vamos colocar aqui, chamar o lado do quadrado de x, os 4 lados aqui medem x. Aqui eu posso pensar já, para começar o problema, né? 13, aqui é x, esse pedacinho seria 13 menos x. Tudo aqui é 7 e aqui é x, aqui vai ser 7 menos x. Então o primeiro passo é, vamos marcar os ângulos que a gente pode identificar aqui para ver se existe a semelhança mesmo. Então vou colocar um ângulo preto aqui, seria igual a esse aqui de cima, né? São segmentos paralelos, BC e MN, então esses dois ângulos aqui são iguais, são ângulos correspondentes. Eu vou pegar um laranjinha aqui, vou marcar igual a isso. Então a gente tem uma semelhança. Na verdade nós temos 3 triângulos aí, né? Se você olhar com cuidado, você vai perceber 3 triângulos, esse pequenininho, o médio e o grande, tá? E a gente pode montar uma semelhança sem problema nenhum. Eu vou fazer uma semelhança com o pequeno e o grande, porque o grande, vê só se a ideia não faz mais sentido. Se eu fizer a semelhança do pequeno com o grande, eu vou ter 2 lados que não envolvem x. Minha conta vai ser um pouco mais confortável, vai dar menos trabalho para fazer. Se eu usasse o triângulo pequeno com o médio, eu tinha vários x no meio da minha proporção, ia dar um pouco mais de trabalho, mas se eu puder economizar, né, melhor. Então, eu vou fazer a semelhança do triângulo ABC, que é o triângulo grande, com o triângulo AMN, tá bom? Então, aquele que eu tinha falado no início, você coloca os lados que estão apontando para o mesmo ângulo. Esse é o segredo. Vamos começar. 13 no triângulo ABC, ele é oposto ao ângulo laranja. Qual vai ser o lado oposto ao ângulo laranja no triângulo AMN? Olha para a figura, é o lado MN, que é x. 13 está para x. Agora vamos lá. 7 é o lado que está oposto ao ângulo preto. No triângulo pequenininho, qual é o lado que está oposto ao ângulo preto? 7 menos x. Então, a minha semelhança ficou, né, relativamente pequena, uma conta relativamente fácil. Multiplicando meios por extremos, 7x igual a 91 menos 13x. Multiplicando aqui. Menos 13x passa para lá. 20x igual a 91. X igual a 4,55. A questão perguntava, vamos lembrar? A questão perguntava a soma dos dígitos da resposta. Portanto, 4 mais 5 mais 5, resposta 14. Beleza? Então tá pronta aí uma questão de semelhança, nível mais simples, digamos, tá? Vamos para a questão número 2. Questão número 2, ela tem um texto maior, uma situação importante, inclusive, porque a gente vai terminar de completar a figura e é preciso uma informação aqui, um detalhe teórico que eu já citei até em aulas anteriores, mas a gente vai precisar aplicar aqui, tá bom? Vamos lá. Vou fazer a figura. É um campo de futebol, um esboço aqui de um campo de futebol.
e está acontecendo uma situação. Vou ler o problema agora. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A situado a 32 metros à sua frente. Então o lateral, perdão, aqui não é B, não é L, o lateral está aqui e o atacante está aqui. Ele faz um lançamento, quer dizer, ele joga a bola nessa direção e a bola não vai tomar essa direção aqui paralela à lateral do campo. Ele lança em diagonal. Diz assim: a bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral, e quando passa pela linha do meio de campo, está a uma distância de 12 metros da linha que une a lateral ao atacante. É dado isso aqui, essa distância vale 12. A distância entre o lateral e o atacante é de 32. Sabendo que a linha do meio de campo está à mesma distância dos dois jogadores, a mesma distância, 16 e 16. A distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de... Bom, essa é uma questão que esconde um segredinho aqui. Muita gente erra esse problema, mas assim, é uma quantidade enorme de erros nessa questão. A trajetória mínima, qual é o erro clássico? O erro clássico é você sair daqui do ponto A e tentar encontrar a bola na direção paralelamente à linha de meio de campo. O que parece ser bem razoável. Por que está errado isso aqui? Porque a trajetória mínima é a distância mínima entre um ponto e a reta. E a distância mínima entre um ponto e a reta é sempre na perpendicular, certo? Traça-se uma perpendicular e quando ela cruzar a linha, aquela distância é a menor possível. Portanto, eu preciso vir aqui na perpendicular, ou seja, formar 90 graus aqui. Essa é a distância que eu quero descobrir, tá bom? Mesma historinha, vamos marcar os ângulos primeiro. Eu vou colocar esse ângulo aqui verde, para facilitar a nossa vida. Eu vou botar umas letrinhas aqui para facilitar. Então, vamos fazer B, C e D. Aqui é o ângulo verde. Vou colocar um ângulo vermelho aqui. E para completar, no triângulo grande, 90 graus, verde, esse outro vai ser vermelho. Lembrando que quando dois triângulos já possuem dois ângulos em comum, é claro que o terceiro tem que ser em comum, tem que ser igual, né? Os dois terceiros ângulos devem ser iguais, obviamente, porque a soma é 180. Então, se já tinha 90 e verde, o outro tinha 90 e o verde, o outro ângulo teria que ser igual para cada um. Os outros são iguais, tá bom? Então, vamos montar a semelhança rapidinho aqui. Antes disso, eu quero achar um valor. Aqui nesse triângulo CDL, tá? Fazer uma observação no triângulo CDL, ele é um triângulo proporcional, inclusive é semelhante àquele triângulo bem especial que é o triângulo 3, 4 e 5, tá? Então ele é na verdade 4 vezes aquele triângulo, ó. 3 vezes 4, 4 vezes 4, 5 vezes 4, esse lado aqui vai ser 20. Se você não perceber essa proporcionalidade, você pode usar o teorema de Pitágoras, não tem problema nenhum. Mas aí a gente acelera sabendo alguns triângulos especiais que eu faço sempre questão de chamar a atenção. Então vamos montar a semelhança do triângulo ABL semelhante, né, ao triângulo CDL. Então vamos começar com a hipotenusa do grande, 32, está para a hipotenusa do pequeno, 20. Então a hipotenusa foi rápida, é o lado que está oposto a 90 graus. O cateto X, ele está oposto ao ângulo verde. Quem está oposto ao ângulo verde no menor é 12. Está pronta a semelhança, tá? Vamos fazer de um jeito rapidinho aqui, dá para simplificar bem. Posso simplificar aqui por 4, fica 8 sobre 5, x sobre 12. Então a gente tem 12 vezes 8 dividido por 5.
12 vezes 8, 96, dividido por 5, 19,2. Então está resolvido o problema. Chamar a atenção novamente que a menor distância de um ponto a uma reta, ela tem que ser na direção perpendicular, beleza? Se liga nisso que a semelhança sai numa boa, tá bom? Vamos para a próxima. Terceira questão. Uma questão muito bem contextualizada agora, tá? Também muita gente tem dificuldade porque ela precisa de uma interpretação na hora de montar, então isso já dificulta bastante. O cálculo vai ser ok, mas a interpretação tem que ser uma coisa mais cuidadosa. Então, o exemplo número 3. Desculpa, agora é o 4. Não me enganei. A questão é o exemplo 3. Fala que tem uma mesa, tipo uma mesa de bar. Aqui é 40, e aqui 60. Então o esboço é mais ou menos assim. E ele coloca uma vista lateral, tá? Com maiores detalhes. Vou destacar bem alguns pontos aqui, porque eles têm uns significados importantes na questão. Então diz assim: um banco de altura regulável, não é nem uma mesa não, na verdade, perdão, é um banco. Um banco de altura regulável, que também parece aquelas mesas de bar, né, que cruzam as pernas. Então, vamos lá, um banco de altura regulável, cujo assento tem forma retangular, de comprimento 40, apoia-se sobre duas barras iguais, de comprimento 60, como tem nessa figura aqui. Cada barra tem 3 furos e o ajuste da altura do banco é feito colocando-se um parafuso nos primeiros ou nos segundos ou nos terceiros furos da barra. Então tem essa segunda figura aqui, dependendo de onde ele colocar o parafuso, o banco fica mais alto ou mais baixo, tá bom? Se eu colocar o parafuso mais em cima, o banco fica mais baixo. Se eu colocar o parafuso mais embaixo, eu vou fechar, ele vai ficar mais alto. A pergunta é: a menor altura que pode ser obtida é. Então, como é que o banco vai ficar na posição mais baixa, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Como eu estava explicando, o banco fica numa posição mais baixa quando a gente colocar o parafuso mais em cima. Então, quando eu colocar o parafuso mais em cima, juntando esses 2 furos, vai ficar dessa forma. Esses 2 vão se juntar aqui, então esse 25, né, vai encaixar aqui, vai ser 25. O restante, vamos lá fazer a conta. 25 daqui, para completar de 5 até aqui tem 5, 10, com 25 tem 35. E a pergunta dele é a altura total. Aqui vale 40. Então vou contar um segredinho para vocês. O triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo muito importante porque ele aparece bastante. Vamos ver se ele aparece aqui, vê que legal. Se ele traça aqui o triângulo isósceles, se eu traçar uma altura, vai dividir o triângulo isósceles ao meio. Então aqui é 20 e 20. Esse primeiro triângulo que eu estou destacando de vermelho, ele é, na verdade, o triângulo 3, 4 e 5. Perfeitamente o triângulo 3, 4 e 5, só que multiplicado por 5. Então, 5 vezes 4, 5 vezes 5, aqui vai ser 5 vezes 3, portanto é 15. Qualquer problema, não consegui enxergar isso, pode fazer o teorema de Pitágoras.
Vamos fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, esse triângulo que eu estou destacando de preto, ele é semelhante ao vermelho, né? É fácil de provar. A gente coloca aqui os ângulos opostos pelo vértice. E esses dois ângulos aqui, vou botar azul, seriam alternos internos. Então não é difícil. Quer dizer, se eles são semelhantes, ele também é um triângulo proporcional ao 3, 4 e 5. Então vou matar a questão assim. Aqui 3, 4 e 5. Aqui também 3, 4 e 5. A hipotenusa é 5 vezes o triângulo 3, 4 e 5. Né? 5 vezes a hipotenusa, que é 5. Essa hipotenusa é 7 vezes. Bom, se ela é 7 vezes, a constante de semelhança aqui é 7. Portanto, esse triângulo aqui de baixo é o triângulo 3, 4 e 5, só que multiplicado por 7. Então aqui vai ser 7 vezes 5, aqui vai ser 7 vezes 4, que é 28, e aqui 7 vezes 3, que é 21. Portanto, a altura total vai ser 15 mais 21, que dá 36. Resolvido o problema. Beleza? Então foi o triângulo 3, 4 e 5, só que ele estava um multiplicado por 5, o outro multiplicado por 7. Então, percebendo a relação entre eles dois, a gente fez de um jeito bem rápido, tá bom? Vamos para a questão número 4. Essa questão número 4, ela usa o teorema de Tales, né? Uma propriedade da aula anterior, onde eu provei o teorema de Tales e provei também propriedades da base média. Vamos usar o teorema de Tales aqui, vai sair sem problemas. O teorema de Tales é, digamos, o que antecede a semelhança de triângulos, né? É um embrião. Ele começa, a semelhança começa no teorema de Tales e vai terminar na semelhança de triângulos. Mas a ideia, a essência é a mesma. Bom, para a instalação de luz elétrica no quarteirão de um loteamento, serão colocados 4 postes A, B, C e D. Tem aqui a figura. E sabendo-se que as laterais dos terrenos são paralelas e a distância AD corresponde a 180 metros, quer dizer, essa distância toda corresponde a 180 metros. É certo afirmar que as distâncias entre os postos A e B correspondem a... Ele quer saber a distância entre A e B. Essa distância é x. O que é que diz o teorema de Tales? O teorema de Tales diz que um feixe de paralelas, ela corta as duas secantes que cortam esse feixe de paralelas, né? Esses segmentos determinados nas secantes são segmentos proporcionais. Então fica bem simples da gente resolver isso. A gente pode fazer o seguinte: x é o segmento correspondente ao 60, proporcional, e 180 é o segmento correspondente a essa soma toda aqui, que vale 75 com 65 dá 140, 140 mais 60, 200. Então eu fiz x está para 60, assim como todo 180 está para esse todo aqui, que é 200. 200, somei certo? Beleza? Então, simplificando aqui, né? Primeiro por 10, depois é para simplificar por 2 também, a gente vai chegar a 9 sobre 10. Então, simplifica aqui, passo 6 multiplicando, 6 vezes 9, 54. Então, foi uma questão rapidinha usando o teorema de Tales, que nada mais é também do que uma situação de semelhança, beleza? Ficou letra C, 54. Próxima questão. Agora mais uma de semelhança. O nível agora é um pouco maior, tá? Então o nível de dificuldade agora vai subir um pouco. A gente precisa de mais cuidado na hora de montar. Problema número 5. Um clássico da geometria plana. Essa questão ela é bem conhecida
E mesmo assim, mesmo sendo bastante conhecida, ela continua dando dor de cabeça para muitos alunos, tá bom? Então são dois postes, AB e CD, e tem dois cabos de aço presos aqui. O primeiro poste tem 12 metros, o segundo tem 8. A pergunta, aí ele fala o seguinte: existem dois cabos de aço ligando o topo de um ao pé do outro, o pé de um ao topo do outro. A pergunta é bem clara, bem direta, não tem muita dificuldade na hora de entender essa pergunta. A pergunta é: qual é a distância do ponto de interseção dos cabos de aço até a base? Em outras palavras, quanto vale esse segmento aqui na perpendicular? Então, para facilitar um pouco, eu vou colocar algumas letrinhas aqui, eu vou chamar aqui o ponto de EF. Então, a questão pede o segmento E. Beleza? Como eu tenho poucas informações, eu sou obrigado a colocar algumas incógnitas aí na questão. Então, para facilitar, eu vou chamar aqui A e B. Esse segmento aqui, A, E vale A, e de E para D vale B. Vou montar uma semelhança aqui, vamos lá. Primeiro, tem muitas semelhanças aqui. Eu vou começar com essa. Esse ângulo aqui igual ao outro. Esse ângulo preto aqui de cima vai ser igual a esse aqui de baixo, já que eles são alternos internos. E esse ângulo aqui verde vai ser igual a esse aqui. Então temos a primeira semelhança. Vou montar, tá bom? Vai ficar triângulo ABE semelhante ao triângulo ECD. Então fica 12, está para o ângulo vermelho. Quem está para o ângulo vermelho no triângulo é 8. A está para o ângulo verde. Quem está para o ângulo verde no outro é B. Então eu chego numa relação aqui relativamente simples. A igual, simplificando por 4, 3B sobre 2. Então chegamos numa relação bem tranquila, inclusive. Agora eu vou pegar uma outra semelhança. Eu vou fazer até o desenho aqui separado, que eu acho que fica melhor para todo mundo enxergar. Deixa eu melhorar aqui. Essa semelhança aqui que eu vou pegar. Ela parece com a semelhança da questão 1. Parece bastante, na verdade. A, B, D semelhante a E, F, D. Então aqui já está na posição mais simples de enxergar. 12, o pedacinho que eu quero eu vou chamar de X. Esse pedacinho aqui é A e esse aqui é B. Então vamos montar com facilidade, né? Então fica assim, 12 está para X, assim como a hipotenusa, A mais B, está para B. Então cateto vertical do grande, cateto vertical do pequeno, hipotenusa do grande para hipotenusa do pequeno. Está montada a semelhança. Vou substituir A por 3B sobre 2. Então vai ficar assim, 3B sobre 2 mais B sobre B. 12 sobre X é igual a 3B sobre 2 mais B, tira o MMC, soma as duas frações, vai dar 5B sobre 2 sobre B. Simplificando, B com B, fica 12 sobre X igual a 5 sobre 2. 5x igual a 24, x igual a 4,8. Está resolvido aí, 4,8 metros, beleza? Então fiz duas semelhanças, é um pouco mais complicado, porque eu tive que usar duas semelhanças, a primeira aqui e a segunda, mas aí saiu resolvido, sem maiores dores de cabeça. Então usei a substituição aqui, aí escrevi em função de uma única letra para poder cancelar.
bom? Então o segmento X não depende de A e B, ele depende apenas das verticais, beleza? Vou fazer a última questão agora. Número 6. O último problema de semelhança dessa aula. Também essa é uma questão com um nível um pouquinho mais puxado, não é tão fácil. Vai precisar interpretar de uma forma um pouquinho mais sofisticada. Não é nada demais, só que a semelhança, as coisas não estão tão explícitas quanto em outras situações. Tá? Vou chamar aqui de um, não tem na figura, mas eu vou colocar um ponto B aqui. O triângulo ABC ilustrado abaixo tem o ângulo BCA medindo o dobro do ângulo CAB. São essas medidas aqui, 2 alfa e alfa. Se BC mede 8 e AC mede 10, quanto vale a medida de AB? Ele quer saber quanto vale tudo isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de X. Vamos lá. Primeira coisa, vamos montar os ângulos, né? Vamos colocar os ângulos para saber como é que vai ficar a semelhança. Vai rolar uma semelhança aí, cadê os ângulos? A gente não pode dizer assim, esse triângulo é semelhante ao outro, sem saber onde estão os ângulos corretamente. Então, primeira coisa, esse triângulo aqui é isósceles, porque ele tem os dois ângulos iguais da base, alfa e alfa, isósceles. Então, eu vou chamar aqui de Y e aqui de Y, ok? Esse pedacinho aqui, naturalmente, vai ser X menos Y. Outra coisa legal é esse ângulo que eu estou marcando de verde. Esse ângulo verde. Vamos lembrar, todo mundo que assistiu às aulas de geometria dessa coletânea de vídeos, acho que na primeira aula tem o falo do teorema do ângulo externo. Que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então quer dizer, esse ângulo verde é alfa mais alfa. Ele vale 2 alfa. E esse aqui de cima, o azulzinho, eu vou chamar ele de θ, para diferenciar dos outros. Ok. Então vamos dar uma olhada aí. Tem uma semelhança? Tem sim, tem uma semelhança pra gente, que é a seguinte: triângulo ABC. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o conjunto dos ângulos. A, B, C é o triângulo inteiro. Os ângulos são alfa, 2 alfa e θ. Alfa, 2 alfa e θ. E o outro triângulo é o triângulo BCD. Vamos olhar os ângulos do triângulo BCD. Alfa, 2 alfa e θ. Portanto, se dois triângulos têm os mesmos ângulos, eles são proporcionais, eles são semelhantes. Vamos montar a semelhança. Primeiro triângulo grande, depois triângulo pequeno. Triângulo grande, o ângulo inteiro, tá? O triângulo inteiro, X, está oposto a 2 alfa. Quem é que está oposto a 2 alfa no triângulo pequeno? 8. Vamos lá, triângulo grande, 8 está oposto ao ângulo alfa no triângulo grande. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo pequeno? X menos Y. Para finalizar, 10 está oposto ao ângulo θ. Quem é que está oposto ao ângulo θ no pequenininho? É o Y. Então eu tenho duas igualdades aqui, tenho 3 frações e tenho 2 incógnitas. Eu posso tranquilamente montar um sistema. Eu tenho aqui a primeira fração, a segunda e a terceira. Tá? Vamos fazer assim, primeira com a terceira, bem rapidinho, bem fácil. Primeira igual a terceira. Vai ficar x sobre 8 igual a 10 sobre y. Eu vou tirar que xy é igual a 80. Vou deixar aqui guardado. E agora eu finalizo sem dificuldades. Primeira é igual a segunda. Fica x sobre 8 igual a 8 sobre x menos y.
multiplicando meios por extremos, x ao quadrado menos xy igual a 64. Mas a gente tem esse presente aqui, ó, que é xy igual a 80. Então fica menos 80 igual a 64, x igual a 144, x ao quadrado, né? E x é a raiz de 144, que é uma das raízes mais conhecidas que tem, a gente sabe de cabeça, 12. Então está resolvido o problema de semelhança, também de um jeito um problema mais interessante, mas eu fiz bem organizado aqui, marcando os ângulos direitinho, identificando a semelhança e montei um pequeno sistema e saiu com relativa facilidade, beleza? Então finalizamos essa parte de semelhança de triângulos, tá bom? Até a próxima!